Olá, meu nome é Bárbara Martins e eu vou ministrar a videoaula sobre processo de trabalho em saúde e enfermagem para o processo seletivo de professor substituto da Escola de Enfermagem da UFMG. Inicialmente, eu vou problematizar a temática proposta a partir dessa nuvem de palavras. O que que é essa figura, né? Qual a proposta dessa figura? É exatamente apresentar os principais termos e conceitos que perpassam toda essa discussão do trabalho em saúde e da enfermagem. O trabalho, ele pode ser compreendido como a transformação da matéria-prima a partir da ação humana. E o processo de trabalho é justamente a forma como é organizado e como as atividades são realizadas no trabalho, né? No trabalho em si. Bom, e quais são as particularidades ou as especificidades do trabalho em saúde? O que quer dizer trabalho vivo? Quais as tecnologias que estão envolvidas, né? E ao analisar a enfermagem, quais são as características, né? E os componentes que integram o processo de trabalho da enfermagem? E existem diferenças de processo de trabalho da enfermagem ao modificar o cenário de prática? Então, essas são algumas das discussões, né, que perpassam a temática do processo de trabalho em saúde, que vão apoiar também a nossa discussão de hoje da videoaula. Merri e Franco apontam que o trabalho em saúde ele ocorre por meio do trabalho vivo em ato. O que isso quer dizer? Que no momento em que os trabalhadores de saúde realizam a assistência, o cuidado, ao mesmo tempo, os sujeitos, os usuários do sistema de saúde, eles recebem a assistência ou têm o seu processo de saúde modificados, né? E isso faz com que o trabalho humano corresponda e determina a produção do cuidado. Os mesmos autores também apontam que o processo de trabalho em saúde ele é mediado por tecnologias, e o modo de produzir o cuidado está relacionado aos diferentes arranjos tecnológicos. Quais são essas tecnologias? As tecnologias duras, que correspondem aos materiais, equipamentos, as tecnologias leve-dura, que correspondem ao saber técnico estruturado, e a tecnologia leve, que corresponde às relações entre os sujeitos que participam, né, do processo de trabalho em saúde. Bom, e o modo de produzir o cuidado está diretamente relacionado a esses arranjos tecnológicos. O predomínio, né, da tecnologia dura ou da tecnologia leve e como que essas tecnologias elas se relacionam nos diferentes cenários de prática. Em relação à enfermagem, né, qual a construção histórica, qual a característica do trabalho da enfermagem e o que está relacionado com a construção histórica, né, desse trabalho da enfermagem. Denise Pires afirma que a enfermagem organiza-se como uma profissão em conformidade com o modo capitalista de produção. E o trabalho, ele é composto principalmente, né, por atividades relacionadas ao cuidado e à administração, e passa a ter uma característica, tanto do ponto de vista de formação e prática, a partir de Florence Nightingale, em 1860. Um conceito importante que está relacionado com o modo capitalista de produção e o modelo profissional a partir, né, da criação de formação e da prática proposto por Florence, é justamente a divisão técnica e social do trabalho. Isso porque o agente que, né, o profissional que, que tem a concepção, que idealiza, que reflete sobre o processo de trabalho, não necessariamente é o mesmo processo que vai executar o processo de trabalho, né? Então, existe uma separação entre o trabalho intelectual e manual e, consequentemente, também, por uma questão da formação e da atuação, uma hierarquização no trabalho da enfermagem. Isso traduz, né, uma
construção histórica, mas ao mesmo tempo é possível analisar e identificar atualmente nos nossos cenários de prática, né? E, e né, pontualmente identificar as características, né, relacionadas ao modelo capitalista de produção, que é justamente a valorização de normas, rotinas, a fragmentação do trabalho, a centralização do papel do gestor, né, do enfermeiro, enfatiza-se a disciplina, a ordem, as regras, em detrimento das relações interpessoais e da autonomia dos sujeitos. Bom, entendendo essa construção histórica, do ponto de vista na perspectiva, né, sobre o saber e o campo de atuação do enfermeiro, é possível também analisar o trabalho da enfermagem na perspectiva de processos e de subprocessos. E quais seriam esses subprocessos, né? O cuidar, o administrar, pesquisar e ensinar, em que se destacam o cuidar, o assistir e o administrar, gerenciar, né? Por serem dois subprocessos que são predominantes no campo de prática e do enfermeiro, né? E até mesmo para uma resposta social ao sistema de saúde, em relação aos serviços, né, da assistência. Bom, então, a partir desses subprocessos, existe uma forma de aprofundar a análise da assistência, da gestão, da pesquisa e do ensino? Existe. Sana aponta para a gente uma forma, uma possibilidade de análise a partir dos componentes do processo de trabalho da enfermagem, a partir do objeto sobre o qual eu atuo, para qual finalidade, qual agente ou quais os agentes, né, desse processo de trabalho, quais os instrumentos, materiais, equipamentos e até mesmo o conhecimento, o saber técnico estruturado, de que forma eu executo ou sistematizo o método do trabalho e o que eu tenho de resultado desse processo, né? Se é um produto tangível ou a prestação de serviço. Percebam que esse modelo esquemático de análise dos componentes do processo de trabalho, eles podem ser utilizados para o processo da assistência, da gestão, da pesquisa e da docência, do ensino. E, ao mesmo tempo, se eu faço uma análise da assistência e tento aprofundar essa análise em diferentes cenários de prática, como, por exemplo, atenção primária, atenção domiciliar, atenção hospitalar, consequentemente, o objeto ou a finalidade vai mudar, né? Se eu estiver na atenção hospitalar, a finalidade vai ser recuperar ou tratar a saúde, enquanto na atenção primária pode ser a promoção da saúde. E aplicando e analisando, que é exatamente a última proposta de fechamento dessa videoaula, que é justamente descrever e analisar cada processo de trabalho, detalhando os diferentes componentes do processo de trabalho. Essas foram as referências utilizadas nessa videoaula, e eu agradeço, e aqui está o meu contato por e-mail, e o meu currículo Lattes para acesso.